Fala, jovem protagonista! Pronto para dar mais um passo rumo ao sucesso na sua vida? Bons estudos! Radiação é um tema que cai bastante no Enem, pelo menos uma questão por Enem tem vindo, o tópico, tá? E nós vamos trabalhar coisas que podem aparecer lá e coisas que são relevantes no sentido da radiação para a vida de vocês. Então, começando aqui radioatividade, pergunta que eu deixo, uma coisa que a gente tem que pensar, como as radiações afetam os núcleos dos materiais, ok? Então a radiação, a radioatividade, ela tem um efeito no núcleo da matéria. Vocês estudaram no primeiro ano modelos atômicos. Tem o núcleo e tem aquilo que fica ao redor do núcleo, que é a eletrosfera, ok? Então estamos falando do núcleo do material, beleza? Então a gente tem que entender que basicamente ali existem 3 tipos de radiações que vão ser interessantes para vocês nesse momento. Quais que são esses 3 tipos de radiações, galera? Esse azinho aqui, nós lemos ele como alfa, chamamos ele de alfa. Esse B com negativo em cima, chamamos de beta, ok? E esse L de cabeça para baixo, podemos entender ele assim, chamamos de gama. Então, radiação alfa, radiação beta e radiação gama. Esses 3 nomezinhos para a gente trabalhar. Sendo que quem mais vocês vão ver é alfa e beta, beleza? Então a natureza dessa radiação, o que é essa radiação? A radiação alfa, galera, é como se fosse uma partícula do átomo de hélio. O átomo de hélio, ele tem 2 prótons e 2 nêutrons. 2 prótons com 2 nêutrons, massa 4. Então, número atômico 2, número de massa 4, ok? Radiação alfa, número atômico 2, número de massa 4, beleza? A radiação beta, nós podemos entender ela como sendo um elétron, uma partícula com massa muito pequena em relação ao próton e o nêutron, só que esse elétron ele não está saindo da eletrosfera. É como se ele se desprendesse de dentro do núcleo. E o efeito disso é diferente, vamos falar aqui pra frente. E por último, a radiação gama, onde ela é uma onda eletromagnética. Ela não tem número atômico ali considerado e nem massa. Ela só é um tipo de energia muito elevado em relação às outras partículas de radiação, às outras radiações, ok? Falando do poder de penetração, do poder de atravessar substâncias que essas radiações têm. A mais fraca é a alfa. O poder de penetração da radiação alfa é baixa. Então, se eu tiver uma folha de papel, por exemplo, aqui, e colidir uma radiação alfa com a folha de papel, a radiação alfa não passa. Quanto maior o poder de penetração de uma radiação, nós podemos entender ela como mais danosa, ok? A beta, por sua vez, ela tem um poder de penetração médio em comparação com essas 3. Ou seja, ela atravessaria uma folha de papel, mas pararia numa placa de alumínio, ok? E por último, a gama, que é a mais energética, o poder de penetração dela é alto. Ela passa a folha de papel, ela passa a folha de alumínio e ela vai parar só numa plaquinha de chumbo. Então percebam que as radiações elas podem parar no chumbo, até as mais energéticas. Então sabe quando vocês vão fazer um raio-x, por exemplo, que já quebrou alguma coisa, algum osso? Você se protege às vezes com chumbo, com coletes de chumbo. O médico se protege atrás, o técnico em radiografia se protege atrás de uma parede ou de uma estrutura de chumbo, justamente para evitar que a radiação chegue até ele, ok? Então, quanto mais energética, maior o poder de penetração. Galera, dúvidas aqui nesse primeiro quadro? Tranquilo, gente? Sério mesmo? Foi? Aqui que vem muito do que pode aparecer no Enem, tá? Prestem atenção nessas partes aqui.
Leis da radioatividade. Duas que vão interessar pra gente aqui, tá? A primeira e a segunda lei. A primeira lei, ela vai falar a respeito do decaimento alfa, ou seja, da partícula alfa, da radiação alfa. Como que ela decai, como que ela se desprende do núcleo do átomo, ok? Então eu tenho um exemplo genérico aqui para vocês. X, considerem X como um átomo qualquer, ok? Z é o número atômico, número de prótons que tem dentro daquele núcleo, e A é a massa daquele átomo. Partícula alfa, então, galera, quando o núcleo emitir uma partícula alfa, eu vou perder 2 prótons, 2 de número atômico, de dentro daquele núcleo, e 4 de massa de dentro daquele núcleo. Regrinha geral, nós vamos pegar o número atômico e subtrair 2, ok? Pega o número atômico e subtrai 2, pega o número de massa e subtrai 4. Exemplo prático aqui. Urânio, muito utilizado em indústria nuclear, ok? Urânio, ele tem 92 prótons no núcleo dele, 92 de número atômico, e 238 de massa. Quando o urânio, ele emite uma partícula alfa, galera, ele libera energia também, porém essa partícula alfa se desprende do núcleo, saindo de dentro do núcleo 2 prótons. Então percebam que eu tinha 92 prótons, emiti a partícula alfa, fui para 90. 92 menos 2. E o que caracteriza, galera, um núcleo é o número atômico dele. Então se eu mudei o meu número atômico, eu mudo também quem é o meu elemento, ok? Então o elemento, o átomo, ele muda a natureza dele. Tínhamos urânio, saíram 2 prótons, agora eu tenho o tório, ok? O que acontece com a massa? A massa era 238, emitiu a partícula alfa, sai 4 de massa. 238 menos 4, 234. Professor, é isso? É só eu subtrair? É isso. É só você subtrair. E aparece, galera. Aparece isso em questão de prova. Beleza? Fundamental esse processo. Dúvidas nele, gente? Segunda lei vai falar agora da radiação beta. Do que acontece quando é emitida a radiação beta. De novo, exemplozinho genérico aqui para vocês entenderem, mesmo esqueminha. X, um elemento qualquer, um átomo qualquer. Z, número atômico. A, número de massa. Emitiu uma partícula beta. Agora, o esquema aqui é o seguinte. Eu vou somar mais um no número atômico. É como se eu desprendesse um elétron de dentro do núcleo. O núcleo está perdendo uma carga positiva. Uma carga negativa, desculpa. Então o núcleo perde uma carga negativa, ele fica mais positivo. Ok? Então, como a gente perde uma carga negativa, eu ganho um positivo. Exemplozinho para a gente entender. Carbono, número atômico 6, e existe um carbono que tem número de massa 14. Emitiu uma partícula beta. Percebam, partícula beta não tem massa. Então, o que acontece com a minha massa? Ela permanece inalterada. Ela segue sendo 14. Porém, eu perco uma partícula negativa do núcleo e aumento uma partícula positiva. Se eu aumento uma partícula positiva do núcleo, de 6 eu vou para 7. Professor, é isso? É isso.